Graças a Deus. Que o dia de hoje, minha amiga e meu amigo, seja o mais magnífico na sua vida. O dia de hoje seja abençoado. Seus negócios, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, na escola, onde quer que você estiver, você seja abençoada, abençoado em nome do Senhor Jesus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos batido na tecla da fé inteligente. A fé inteligente não é uma fé sensível, não é uma fé que sente. Ela é uma fé bruta, mas é a fé que funciona, é a fé que traz o resultado. Porque a fé sentimental, a fé sensitiva, a fé emotiva não traz nada mais, nada menos do que mais sofrimento. Mais sofrimento. Porque ela ilude. A fé emotiva ilude a pessoa. Faz a pessoa pensar que é quando não é. Pensar que recebeu quando não recebeu. E então muitas pessoas ficam frustradas com a sua fé e acabam abandonando a fé por causa disso, porque elas não veem resultados, elas não veem respostas por conta da fé manifestada. A manifestação que elas fizeram, que elas executaram, foi uma manifestação emotiva, não foi uma manifestação consciente, sabendo das consequências. Não, ela tomou a decisão em cima de uma fé emotiva. E então o desastre é tremendo. É o caso de muitas pessoas que casam pensando que amam, acreditando que amam. Ah, eu amo. Mas quando chega na hora dos problemas, aí é que vai ver se realmente ama. É a mesma coisa que a fé. Quando a fé é emotiva, na hora do vamos ver, na hora do aperto, aí é que a gente vai ver se realmente é a fé. E se você, por um acaso, fraquejou na fé no momento que você mais precisava dela, é porque a sua fé era emotiva, era uma fé sensível, sentimental. E, obviamente, não traz nenhum benefício. A fé é bruta, minha amiga, é meu amigo. A fé é bruta. A fé não tem educação, sabe? Eu diria assim, a fé não tem educação. Ela é bruta. Mas ela resolve todo e qualquer problema que a pessoa tenha na sua vida. Olha só, Jesus disse assim, um exemplo de fé bruta. Ele disse assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Veja, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando Jesus fala, tiver deixado casas, são os bens. A casa é o maior, digamos, depois da família, o maior bem, porque é a sua vida, né? A garantia do seu patrimônio até o último dia da sua vida aqui na Terra. Você tem aquela segurança, você tem um abrigo. Quando fala de irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, está falando, tirando campos aqui, está falando, se referindo a sentimento, porque como é que a pessoa vai deixar mãe, pai, irmãos, irmãs, família, mulher, por causa de Jesus, sem abrir mão do sentimento? É impossível, é impossível. Então a fé inteligente, racional, ela nada tem a ver com sentimentos. Não tem a ver nada com pai, mãe, filhos, irmãos, sobrinhos. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Quando Abraão ficou muito rico também, e o sobrinho dele, os dois ficaram muito ricos,
eles chegaram ao ponto dos seus empregados, dos seus servos, ficarem brigando. Então Abraão chamou o seu sobrinho e falou: olha, não é bom a gente ficar junto, porque os nossos bens, os nossos animais são muitos. A terra não está dando para sustentar os nossos animais. Então, você faz o seguinte, você vai para um lado e eu vou para o outro. Você escolhe o norte, eu vou para o sul. Você vai e escolhe, ou se você escolher o sul, eu vou para o norte. Então, Abraão colocou à disposição do sobrinho dele. Ele poderia ter escolhido para onde ir, mas ele deixou com o seu sobrinho. Aonde você for, eu vou no sentido contrário. Quer dizer, Abraão abriu mão do sentimento familiar que trazia com o seu sobrinho. Ele era o guarda do seu sobrinho, ele era o protetor do seu sobrinho. Ora, essa é a fé que Deus nos dá, a fé bruta, a fé que agride os nossos sentimentos, agride o nosso coração. E é por isso que poucas são as pessoas que recebem benefícios da fé, porque elas sabem, entendem que a fé não tem nada de familiar, não tem nada de sentimento, tem sim na obediência à palavra de Deus. É dura, é dolorosa, é penosa, porque para você obedecer à palavra de Deus, você tem que desobedecer o seu coração, você tem que desobedecer os seus sentimentos, não é verdade? Eu sei disso. É o rapaz que gosta de uma moça, mas a moça não é a pessoa certa, ideal para ele, porque ela não tem nada a ver com a sua fé. E vice-versa, ela gosta de um rapaz que não tem nada a ver com a sua fé. E então, por causa da sua fé, ela não vai em frente com aquele namoro, não vai em frente com aquele casamento, porque ela sabe que lá na frente vai dar problema. Não vem com essa conversa, não, mas depois eu converto ele, eu levo ele para a igreja. Nada disso vai resolver. Então, a pessoa sabe que se casar na base desse sentimento, sem a fé, ausente de fé, inteligente, então é óbvio que vai dar errado, o casamento vai ser um fracasso. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento, avalie, pese essas minhas palavras, pese esse pensamento, porque quando você usa a fé inteligente, você tem segurança na palavra de Deus. A palavra de Deus é a garantia, é o cheque assinado por Deus de que vai acontecer. Essa é a fé inteligente. Agora, quando é a fé sentimento, a pessoa avalia, ela toma atitude de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, apenas a título de exemplo, nós estamos vivendo dias terríveis, né? Nós estamos vivendo na época das vacas magras, a época das vacas magras. Então, muita gente desempregada, muitas fábricas fechando, enfim, um caos. Porém, veja o que Deus fala na sua palavra. Jesus, depois daquele versículo de Mateus 19 e versículo 29, ele fala assim: muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Quer dizer, os que eram os primeiros algum tempo atrás, hoje estão na cadeia, estão sendo os últimos. E os últimos que estavam passando necessidade, privações, estão tomando lugar daqueles que eram os primeiros. Por quê? Porque agiram pela fé. Porque a garantia de Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, olha só que bacana, a garantia do Senhor Jesus é que você que está em último lugar, Ele quer fazê-lo em primeiro lugar. Ele quer tirar os que estão em primeiro e colocar você que está em último lugar. Você acredita nisso? Eu creio. Eu creio porque isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo e eu posso falar isso para você. Eu tenho autoridade para falar isso para você. Já não falo o que está escrito, eu falo do meu próprio exemplo, do meu próprio testemunho. Deus me tirou do último lugar e me colocou em primeiro lugar. E quando falo em primeiro lugar, não se trata da vida econômica, da vida familiar, da vida espiritual, não.
se trata, sobretudo, daquela promessa que ele fez a Abraão. Eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão. Quer dizer, quando uma pessoa está em último lugar, quer dizer, é a última das criaturas, é a mais desprezível, desprezada, injustiçada, difamada, destruída, desgraçada, é a última das criaturas. Quando a pessoa é a última das criaturas, ela não tem a quem apelar, então ela apela para Deus, ela apoia na palavra de Deus, ela depende do Altíssimo. Quando ela depende do Altíssimo, então Deus estende a mão, arranca daquele fundo de poço e coloca para sentar-se ao lado dos príncipes. É como está escrito na palavra de Deus. Você que tem sido a última das criaturas nesse mundo, seja pelos seus familiares, pela sociedade, você que tem sido a última das criaturas neste mundo, presta atenção. Deus quer fazer de você a primeira. Sabia? Ele quer fazer de você a primeira pessoa. Através do seu Filho Jesus. Ele enviou Jesus aqui no mundo justamente para isso, para resgatar os últimos e fazê-los e colocá-los em primeiro lugar. Você se considera o último, então dê graças a Deus. Você tem a oportunidade de ser o primeiro. Se você entregar a sua vida, viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Se você pratica a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus, você está obedecendo ao Senhor, o Espírito de Deus. E, obviamente, a seu tempo, você será colocado ao lado dos príncipes. Leva-me além do átrio, dentro do santo lugar, além do altar de bronze, Senhor, venho te encontrar. Passa-me pela multidão de sacerdotes que te louvam, pois tenho sede de justiça. Só aqui posso encontrar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Toque meus lábios, eis-me aqui, dentro do seu santo templo, além da luz dourada, e através do altar de incenso, eu verei a sua luz. Tenho sede de te conhecer, para sempre te adorar. Toda minha vida eu venho te ofertar. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Toque meus lábios, eis-me aqui. Leva-me ao santo dos santos. Lava-me com o sangue do Cordeiro. Leva-me ao santo dos santos. Toque meus lábios, eis-me aqui. Oh, brasa, toque meus lábios, eis-me aqui. Oh, brasa, toque meus lábios, eis-me aqui. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, você vê que
essa música combina direitinho com o que o Senhor Jesus faz com a gente, né? Ele tira a gente lá do fundo do poço, do último lugar, e coloca no seu santuário, coloca lá no altar, junto dele, porque o altar é o colo de Deus, é o colo de Deus. Ele coloca você lá como primeiro. É isso que quer dizer primogênito. Primogênito, Jesus é o primogênito. E quando a gente se entrega ao Senhor Jesus, a gente se torna primogênito com Ele. A gente se torna um com Ele, quer dizer, primogênito com Ele. Quer dizer, a gente deixa de ser o último para ser o primeiro. É muito bacana isso. É isso que significa ser dizimista. O dizimista é o próprio primogênito. O dizimista é a própria pessoa, é o próprio dízimo de Deus, é o próprio dízimo. Isso é muito importante, muito extraordinário, porque mostra como Deus trata aqueles que se entregam a Ele de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, quando as pessoas se rendem a Ele. Eu queria que você ouvisse agora alguns testemunhos do que está acontecendo aqui no Templo de Salomão, às quintas-feiras, às 8 da noite. Veja só a transformação de vidas. Transformação. Pessoas que estavam lá no último lugar, pessoas que estavam no fundo do poço, eram as últimas, ou era a última da fila. Mas olha só o que Deus fez. Vamos ouvir. Eu saía muito com as amigas e bebia muito. Eu vim para São Paulo e conheci ele numa balada. Eu tinha 16 anos e você 19 anos. Aí, em menos de um mês, a gente já foi morar junto. Falei, não, agora vou ficar solta, né? Vou morar com ele, então eu vou fazer tudo que eu quero. Aí eu quebrei a cara. Porque a gente brigava muito, ele era muito ciumento. Eu também tinha os meus motivos, né? Que deixava ele enciumado pelo fato de eu ser uma pessoa muito agressiva com as palavras. As coisas tinham que ser sempre do meu jeito. Se não fosse, aí eu ia embora. Tudo eu ia embora. Qualquer briguinha, eu vou embora, não preciso disso, não preciso ficar aqui, eu tenho minha família. A gente se conheceu muito cedo. E qual era o meu pensamento? Eu vou colocar uma pessoa dentro de casa e vou continuar na zoeira, na balada, mas não foi bem assim que aconteceu. Passou um ano, comecei a ficar muito ciumento. Controlava ela, olhava para ela como se ela fosse tudo para mim. Quem chegava perto dela, eu já ficava bravo. Ela era sua deusa? Era minha deusa, era tudo para mim. A gente só não saiu mesmo na via de fato porque eu tinha medo que ela fosse embora. Eu morria de medo por causa que ela, toda vez que ela falava, vou embora. E essa vez que ela falou que ia embora, eu me ajoelhei, chorei, fiz aquele show, vou mudar, e não mudava. Por conta disso, eu tive uma depressão. E em torno de 3 meses eu engordei 17 quilos, né? Aí para uma mulher, né, dorme magra e acorda gorda, não foi fácil. Ela foi embora e tirou meu chão. Parece que o mundo caiu para mim. Aí eu comecei a fazer, vim para terapia, comecei a lutar por ela, mas até então eu queria fazer do meu jeito. Toda vez que eu ligava para ela, ela só faltava acabar comigo. Não quero saber de você, vai embora, acabou. Mas mesmo assim eu ligava. Mas chegou uma hora que eu falei, não, tenho que tomar uma decisão. Lutei por ela, fui atrás, parei de ligar, parei de fazer do meu jeito. Você está na terapia há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Sim. Demorou quanto tempo para ela voltar? 3 meses. Quer dizer, você vinha, ouvia o conselho e saía fazendo do seu jeito. Isso. Eu imagino que quanto mais ele fazia isso, mais você pegava desgosto. Eu desligava o celular para não atender a ligação dele, porque ele era muito chato. Nossa, me sufocava, não podia olhar para o lado, que ele queria saber para quem eu estava olhando. Não, pior, além de chato, não se enxergava. Então já está de volta mais de 4 anos. 5 anos que a gente voltou. E quando a gente estava para voltar, né, que ele me ligava uma vez na semana agora, não era todo dia, toda hora. E eu vi que ele estava diferente, a conversa estava diferente. Então eu queria saber o que tinha acontecido, né? Aí a gente se encontrou, conversou e tal, ele me explicou, tô indo nas palestras e tal. E aí a gente voltou e eu comecei a vir. E você verificou, minha amiga, meu amigo, que esses probleminhas, essas picuinhas que acontecem no início de um relacionamento, acabam às vezes se tornando em tragédias.
Às vezes a pessoa até mata uma ou outra por causa dos ciúmes, por causa, enfim, você sabe. O bispo Márcio também tem um casal que também teve a vida transformada através da terapia do amor aqui no Brás. Vamos ouvir. Seu nome? Manuel. Ivana, Conta pra gente a história de vocês e o que mudou, Ivana. quando eu cheguei no tratamento, eu vim de uma vida de muito sofrimento. Assim, quando eu nasci, a minha mãe me deu, porque ela preferiu ficar num trabalho que não aceitava crianças, então ela resolveu me dar. E conforme isso aconteceu, eu fui crescendo e isso tinha dentro de mim uma mágoa, porque a minha mãe não me quis. Então eu tentava preencher esse vazio com alguma coisa. E comecei a namorar e eu tentava preencher esse vazio com homens, com namorados, mas nada supria. Nada supria essa necessidade que eu tinha, essa falta de algo dentro de mim, essa rejeição que eu sentia. Eu namorava um cara e a gente brigava muito, saía no tapa, sabe? Desrespeito verbal, físico, era muita briga. E eu desenvolvi uma depressão, síndrome do pânico, eu parei de estudar porque eu não conseguia sair de casa. Eu tentei me matar, tomando remédio, tarja preta. Fui passar em psicólogo, passei em psiquiatra. Minha mãe queria me internar porque ela ficava com medo de eu tentar fazer alguma coisa contra mim. Até que me separei desse menino e conheci o meu atual marido. Achando que tudo ia melhorar, que aquilo que eu sentia dentro de mim ia passar, ia ser suprido por uma pessoa. Mas não foi o que aconteceu. A minha mãe namorava um cara que também agredia ela, então nós fomos morar com ela, namorando ainda, fomos morar com ela. Até nessa época ele foi armado para lá, porque caso ele tentasse alguma coisa, ele ia para cima do cara. E conforme foi passando o tempo, brigas, discussões, esse cara ele se matou. Ele se separou da minha mãe, viajou e se matou. E com isso ela resolveu vender a casa. Ela tinha umas dívidas, resolveu vender a casa. E eu falei para ela, eu vou morar com ele. Ela, não, você não vai. Eu falei, não, eu vou morar com ele. E fui, na esperança de que tudo ia melhorar. Só que só piorou, porque eu juntei os problemas dele com os meus problemas. Não foi um problema com uma solução. Quais eram os problemas dele? Ele era viciado em jogo, jogava muito, perdia muito no jogo, que também a mãe dele era viciada, isso passou para ele. Então a gente tinha brigas, ele gastava todo o salário, a gente pagava aluguel, eu ia buscar ele no bar e achava ele na maquininha e ele falava que não ia jogar mais. Problemas com drogas, que até então estava tudo incubado, estava tudo escondidinho, porque você quer mostrar para outra pessoa que você é perfeito. E aí começaram as brigas, discussões, a gente se agredia verbalmente, fisicamente, até que chegou um dia que eu bebi, e quando eu bebi eu ficava muito nervosa, eu me descontrolava, e eu fui para cima dele com uma faca. Não sei se naquele momento eu queria matar ele, não sei. Eu sei que eu fui para cima dele com uma faca, e ele tem a cicatriz até hoje, daquele dia. E esse dia, assim, foi um dos piores, porque um tempo para frente ele começou a usar droga de novo, começou a sair de casa, não voltava, eu ligava para ele e nada dele me atender. Eu saía de noite atrás dele para ver se eu achava ele na boca. Tentava de alguma forma, mas nada resolvia. E ele fugia de casa durante a noite, então com isso eu comecei a trancar ele dentro de casa, colocar a chave dentro da fronha, moedas, relógios dele, eu colocava tudo dentro da fronha para dormir, porque assim ele não saía e não vendia nada que tinha dentro de casa. E aí a coisa foi piorando, cada vez mais fundo do poço. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi, conforme tudo isso foi acontecendo, ele foi se afundando cada vez mais nas drogas, eu me sentia sozinha. E eu cheguei a trair ele com um dos melhores amigos dele. Isso foi o pior, porque já não havia mais amor verdadeiro, já não havia mais respeito, cumplicidade, amizade, já tinha se perdido tudo ali. E nós, com tudo isso, vendo que a gente já estava no fundo do poço, nós resolvemos correr atrás de ajuda. E nós achamos o tratamento. Saímos, achamos o tratamento e entramos. Aí, bispo, tudo começou a mudar.
A nossa vida hoje é completamente transformada. Nós somos amigos. As pessoas olham para a gente e falam que só de olhar para a gente já dá para ver que a gente é amigo. A gente não é só um casal. Nós trabalhamos juntos, ficamos praticamente 24 horas do dia juntos. E amizade, cumplicidade, respeito, amor. Hoje nós sabemos o que é ter amor. Você se libertou de tudo. De tudo, das drogas, da raiva que eu tinha. E quando ela me contou que ela tinha me traído, isso surgiu uma mágoa profunda, ainda mais com uma pessoa que eu ajudei, né? Algo que você já venceu no tratamento. Já venci no tratamento, graças a Deus. Casamento restaurado. Restaurado. Hoje nós temos cumplicidade um com o outro, respeito, não há mais ciúmes, brigas. Se há algum desentendimento, nós sabemos resolver da melhor forma, porque nós tivemos aqui a informação para conseguir resolver os nossos problemas. Então, fruto do tratamento interior, ele liberta, você também, e tudo indo para frente. Tudo indo para frente, é só o começo. Nós restauramos todas as áreas da nossa vida, financeira, nosso casamento, saúde, tudo transformado. Deus abençoe. Você vê, minha amiga e meu amigo ouvinte, qual o homem que não quer encontrar uma pessoa que venha completá-la ou completá-lo, não é verdade? Uma pessoa de palavra, uma pessoa honrada, uma pessoa de caráter, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que verdadeiramente ama, uma pessoa que você possa confiar, uma pessoa que passa para você segurança, tranquilidade. É ou não é? Todas as mulheres querem isso e todos os homens também querem. Agora, como que vai acontecer isso? Vai acontecer na base do oba-oba? Não, isso vai acontecer através de um tratamento, de conhecimento. Você sabe que conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem. E quando você tem conhecimento das coisas de Deus que resolvem as coisas dos homens, então você é super poderoso. Porque você passa a dominar os seus problemas, você passa a administrar os seus problemas, ao invés de ser administrado por problemas. É isso que acontece na terapia do amor, nesse tratamento dos casais, do tratamento para as pessoas que estão com as suas vidas esfaceladas, destruídas, destroçadas, bagunçadas. Talvez você que está me ouvindo agora tem a sua vida uma verdadeira desordem. E você se vê assim, poxa, aconteceu com essa jovem, com esse rapaz, será que acontece comigo também? Claro, desde que você coloque em prática as informações de Deus que são passadas aqui no templo. Você pode fazer esse tratamento para a sua família, para o seu casamento, às quintas-feiras pela manhã, e também à tarde e também à noite. Pela manhã e à tarde, aqui no Brás, Avenida Celso Garcia, 477. E se você não puder vir durante o dia, vem à noite. Avenida Celso Garcia, 605, é do lado, aí no Templo de Salomão, à noite. Vamos ouvir agora o que a Cristiane tem a falar, acrescentar com respeito a essas palavras que nós estamos falando, porque elas são fundamentais. Você não tem que pagar nada. Se você for num psiquiatra, num analista, num psicólogo, você vai pagar a consulta. Aqui não paga nada. E a consulta é mais eficiente do que qualquer ciência desse mundo. Vamos ouvi-la. Na terapia do amor, você aprende a amar. Você aprende a estar em um relacionamento. Não só com uma outra pessoa, mas com você mesma. Porque quantas vezes você entra em relacionamentos e só se faz mal? Você faz mal a você. Você permite que outras pessoas façam mal a você. Isso é um sinal de que você não tem tido um relacionamento com você mesmo. Então, na terapia do amor, você aprende isso. Você aprende a se valorizar, a se amar e a escolher também a pessoa adequada para você. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu e Renato estamos aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E você é o nosso convidado. Só Deus sabe o que eu sinto, só Deus sabe a minha história.
Meu passado só Deus sabe, e o que eu estou sentindo agora. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa canção diz: só Deus sabe, sabe o que eu sinto agora, só Deus sabe, conhece o meu viver, só Deus sabe, conhece o meu sofrer. Ele sabe, é claro que ele sabe, isso é óbvio. Agora, o que você não sabe é que Deus deu a palavra dele para você se dirigir, conduzir para essa saída dessa situação em que você se encontra. Deus nos deu a palavra dele para que você saiba também como sair dessa situação. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, trabalhando, lutando para conduzir as pessoas à solução, à salvação. E você que deseja ajuda, Avenida Celso Garcia 477 ou Avenida Celso Garcia 605 no Templo de Salomão. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe.